Olá pessoal, viva Cristo Rei! Hoje, nesse vídeo, eu vou falar sobre a questão do catecismo e o diálogo interreligioso, com base ali no que o Instituto Dom Bosco lançou, o Centro Dom Bosco lançou a partir de um livro que eles traduziram de um jornalista canadense, que é isso que foi passado. Mas o que é que acontece? Essa questão do diálogo interreligioso e também dessa questão de como o Espírito Santo pode agir na vida das pessoas, as pessoas que não são religiosas ou não, a graça pode agir, é uma questão que a gente tem que pensar na seguinte forma. Não existe um limite, um ato limitante ou algo que limite o Espírito Santo. No 847 diz o seguinte: aqueles, portanto, que sem culpa ignoram o Evangelho de Cristo e sua igreja, mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sobre o influxo da graça, cumprir por obra a sua vontade, conhecida por meio do ditame da consciência, podem conseguir a salvação eterna. Ou seja, podem, né? Ninguém sabe quem é que consegue a salvação eterna, mas assim, essa parte parece se contradizer, né? Porque assim, primeiro eles dizem o seguinte: aqueles, portanto, que sem culpa. O que é uma pessoa sem culpa? Essa questão da culpa, de não ter culpa de conhecer a verdadeira igreja, de conhecer Cristo. Pode ser. Isso é muito abrangente, se você reparar. Sem culpa, pode ser um protestante que não foi apresentada a verdadeira igreja para ele, pode ser os muçulmanos, pessoas que estão lá em outras partes do mundo e que nunca ouviram falar de Cristo, mas assim, podem ter ouvido falar, mas o intelecto deles não foi despertado para isso. Então, assim, perceba que sem culpa é algo que é muito abrangente. Ignoram o evangelho de Cristo. A pessoa sem culpa ignora. Esse sem culpa ignora é algo muito abrangente, pode envolver várias questões. E sua igreja. Mas buscam a Deus com coração sincero e tentam, sob o influxo da graça, cumprir as obras e a sua vontade. Então, assim, busca o coração de Deus com sincera vontade. Não parece que é algo contraditório? Como é que a pessoa ignora, embora seja sem culpa, e ele busca a Deus de forma sincera? Então, não existe uma contradição, como eu disse no vídeo anterior. Não existe uma contradição aqui. É porque o Espírito Santo ele pode agir na vida das pessoas que, por meio dessa questão de, de, de complexidade que é o mundo, a pessoa pode não vir a conhecer como Cristo, mesmo as pessoas evangelizando. De alguma forma, essas pessoas podem não conhecer. Então, quando eu disse que o Espírito Santo ele não tem um limite, é que se existe esse Deus cristão, e existe, é evidente, a gente crê nisso, ele está em toda parte, ele é onisciente, onipresente, e existe o Espírito Santo, de alguma forma, o Espírito Santo pode agir, e Deus que criou tudo, mesmo nesses lugares que as pessoas são pagãs e que são de outras religiões, Deus pode agir nesses lugares. Como exatamente a gente não consegue compreender. A gente não consegue limitar isso, porque o Espírito Santo ele não tem limite. Deus não tem limite, afinal. Então, no Catecismo 847, a gente tem que refletir muito sobre isso. E o que o Instituto Dom Bosco, uma das passagens, foi 841. 841 diz o seguinte: as relações da Igreja com os muçulmanos, o plano da salvação abrange também aqueles que reconhecem o Criador. Entre eles, em primeiro lugar, os muçulmanos que, professando ter a fé de Abraão, adoram conosco o Deus único, misericordioso, juiz dos homens no último dia. Então perceba que o pessoal pegou muito isso aqui, porque eles acreditam que isso é um erro. Eles acreditam que o Deus nosso e o Deus dos muçulmanos é o mesmo, com base nessa interpretação aqui. Eu acho que você considerando essa parte do 847, você consegue entender o que está sendo dito no 841. Foi com base no que eu disse anteriormente. Porque lá na frente, por exemplo, no 800 do Catecismo, no 800
No 846 diz que fora da igreja não há salvação. Entende? Então, tem isso. Vou deixar uma parte aqui do Padre Paulo Ricardo falando sobre essa questão que envolve o diálogo interreligioso e o que é o catecismo. Salve Maria, Deus abençoe e viva Cristo Rei. Do momento. Chama-se pluralismo religioso. E o que é o pluralismo religioso? O pluralismo religioso acredita no seguinte, que todas as religiões são válidas, todas as religiões são importantes e que nenhuma delas tem a verdade absoluta a respeito de Deus. Eles transmitem essa ideia deles através da seguinte comparação. É uma comparação tirada do hinduísmo. Vocês imaginem 5 cegos. Esses 5 cegos nunca viram um elefante na vida. E por isso não fazem ideia do que seja um elefante. Trazem um elefante para que os cegos possam apalpá-lo. Então, um cego diz: ah, o elefante é duro, ele é pontiagudo, porque ele pegou na presa do elefante, no marfim. O outro diz: não, nada disso. O elefante é flácido, mole, parece uma mangueira, porque ele pegou na tromba do elefante. O terceiro diz: nada disso. Um elefante parece uma coluna robusta, porque ele pegou na pata do elefante. O outro diz: nada disso. O elefante parece com um couro de vaca, porque ele pegou na orelha do elefante. E o outro diz: nada disso. O elefante se parece com uma cordinha com espanador na ponta, porque ele pegou no rabo do elefante. E então, cada um tem sua opinião sobre o elefante. O que é que a teologia do pluralismo religioso diz? Vejam só. Estes 5 cegos seriam loucos se eles agora se pusessem a lutar, a brigar, a se degladiar por causa do elefante. Porque todos eles aprenderam uma verdade a respeito do elefante, mas o elefante é muito mais do que aquilo que eles puderam alcançar. E é assim que eles chegam à conclusão que as religiões, todas elas, têm uma verdade a respeito de Deus. E que não existe uma religião mais verdadeira do que a outra, porque todos nós somos de alguma forma cegos, que não enxergam Deus como um todo, não enxergam o Deus inteiro. Cada um de nós tem um aspecto desse grande elefante que é Deus. Ora, se é assim, não existe ninguém que atrapalhe mais do que Jesus Cristo. E vou dizer por quê. Porque se Jesus é o próprio Deus que se fez homem, então isso quebra o raciocínio do elefante. Porque se Jesus é Deus que se fez homem, o cristianismo tem algo que nenhuma religião tem. Isso coloca o cristianismo num patamar superior a todas as outras religiões. Se Jesus é Deus que se fez homem, por mais que haja verdades no islamismo, Maomé não é Deus que se fez homem. E nem Maomé quer ser Deus que se fez homem, fique bem claro para nós isso. Maomé é somente o profeta. Buda, também o budismo, não tem o que o cristianismo tem. Por quê? Porque Buda é o iluminado, mas ele não é Deus que se fez homem. Confúcio, a mesma coisa. E assim todas as outras religiões. Se Jesus é Deus que se fez homem, o cristianismo tem algo que ninguém tem. E não é possível instaurar uma religião pluralista, onde todas as religiões sejam válidas. Agora, vejam só. Nesse projeto de governo mundial que está aí, de globalização, né? Governo mundial, aos poucos nós vamos chegando, né, a essa grande aldeia global. É necessário que, se existe uma só unidade na humanidade, que exista também uma só religião. Então, o projeto que eles têm é deste sincretismo religioso, onde todas as religiões têm verdades, mas nenhuma é verdadeira. Compreende?